Oi, gente! Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se você realmente é inscrita no canal. E meus amores, vamos curtir o vídeo, meninas? Vamos dar like no vídeo, porque o like de vocês é o pagamento da artesã. Então, agora o nosso canal já conta com uma nova ferramenta do YouTube, que é o Valeu Demais. O Valeu Demais é uma forma de vocês colaborarem financeiramente com o canal. Ele é simbolizado por um coração com um cifrãozinho dentro, está logo aqui abaixo do vídeo, onde tem compartilhar, remix, vai arrastando que vocês vão ver o Valeu Demais. Tá? Clica nele, gente, só para ver os valores. Eu sei que tem a partir de R$2, o que é R$2 em troca do conhecimento que vocês encontram aqui, né? Se der para você colaborar, eu agradeço do fundo do coração. Se não der também, tá tudo bem, tá? As aulas continuam gratuitas e eu continuo ensinando com muito carinho, pensando em vocês. Hoje nós vamos fazer mais um pano de prato. Pano de prato ele vende o ano inteiro. Quem procura uma artesã para comprar pano de prato quer um produto diferenciado, tá? Então, assim, nós vamos fazer hoje esse barradinho aqui, ó, tá? Ele tem um pet aplique, vocês já viram aí na foto, né? E o molde completamente gratuito, gente. Eu não cobro molde para vocês, tá? O valor para vocês fazerem o molde. Eu sei que tem muitas artesãs aí com aulas. Primeiro dão a aula e depois falam que vocês têm que comprar molde. Então, o molde é rapidinho, fácil de pegar o molde, tá? Não vai precisar entrar em site, não vai precisar entrar em nada. É só clicar no link. Então, é assim, espero que vocês gostem. O passo a passo está bem detalhado, está fácil de acompanhar. No final do vídeo, eu dou sugestão de preço. Então, é assim, gente. É só correr pro abraço, tá? Espero que vocês gostem. Um beijo no coração de todas e vamos trabalhar, meninas! Aqui, gente, para fazer esse nosso trabalho, esse nosso pano de prato, nós vamos precisar desse molde aqui, tá? Esse molde, o link para vocês adquirirem ele gratuitamente vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Aonde é a descrição do vídeo, Glace? Muitas de vocês perguntam. Aqui embaixo do vídeo tem algumas informações, está escrito assim, mais. Clica no mais, que vai abrir várias informações sobre esse vídeo. O primeiro link é o link do molde. Você vai clicar nesse link, vai abrir a imagem para vocês. Vocês podem salvar no computador de vocês, tá? E imprimir, ou vocês podem abrir na tela do computador, colocar em cima um papel vegetal e vir cobrindo para tirar o molde, beleza? Para saber se está no tamanho correto, tem essa escalazinha aqui, ó. Você vai colocar uma régua aqui em cima. Ó. Você vai colocar a reguinha aqui em cima. Se der 3 centímetros, quer dizer que o molde está no tamanho original. Outra coisa, aí você vai cortar o molde assim, tá? A caneca, a xícara, corta o coração vazado, aqui é o pirizinho e as letras, beleza? As letras aqui cortadinhas. Aí você vai passar por um tecido e, ó, você vai passar por um tecido, cada parte dessa daqui, vai riscar o coração, cortar. Aqui é o moldezinho do pires. Você vai fazendo as cores que você quiser. E aqui estão as letras. As letras, a única coisa que você tem que saber é o seguinte. Se você for
cortar, riscar no avesso do tecido, você vai fazer assim, ó, você vai cortar ela, vai riscar ela em espelho. Ela tá assim, você vai riscar ela assim, ó, do jeitinho que eu tô fazendo aqui, tá? Porque quando você recortar, a parte da frente vai virar pro lado certo, tá? Só isso que você tem que observar. A mesma coisa é a xícara. A mesma coisa é a xícara. Eu quis a minha xícara com a asinha para esse lado aqui direito, porque é o lado da pessoa destra. Então, eu risquei, mas na hora de riscar aqui no tecido, eu virei assim, tá? Isso vai do gosto de cada um. Você pode fazer dois, cada um para um lado, enfim, do jeito que vocês quiserem, tá? Dito isso, aí aqui tá as letras já riscadas. Nós vamos recortar tudo, tá? Beleza. O molde tá gratuito, tá, gente? Aí, de material, o que, que nós vamos precisar? De um tecido para pano de prato. Você vai comprar o seu tecido do jeitinho que você costuma comprar aí na sua casa. Eu compro o meu a metro. O meu tecido de pano de prato é da Santa Margarida. Ele tem uma qualidade melhor, tá? E esse aqui é pezinho de galinha. Pezinho de galinha é quando o tecido tem uma textura. Parece, a impressão que dá é que várias galinhazinhas minúsculas sapatearam nesse tecido, tá? Ele tem uma textura e essa textura faz com que ele absorva mais a água. Você vai fazer bainha nas extremidades maiores. Quem acompanha aqui o canal já viu, já sabe. Eu faço acabamento nas duas extremidades, tá? Eu faço um acabamento nessa extremidade que eu chamo um barrado principal, que é aquele que é mais bonito, que chama a atenção da cliente, tá? Na outra extremidade, eu faço um acabamento desse barradinho aqui, que é o barrado secundário. Ele é um barrado menor, mais estreito, e na pontinha ele tem um elo de tecido que é para a dona de casa pendurar na sua cozinha. Se você pretende comercializar, vale a pena fazer esse acabamento. Porque, gente, pano de prato, ele é vendido em todos os lugares. Ele é vendido em feira, ele é vendido em supermercado, em sacarias, em lojas de R$ 1,99, enfim. E a variação do preço é muito grande. O seu material, o seu produto tem que ter alguma coisa que agregue valor a ele. Uma pessoa, quando busca uma artesã para comprar um pano de prato, ela quer um pano de prato com diferencial. O diferencial está na qualidade do tecido, na qualidade do material e está na técnica empregada para fazer ele, tá? Esse barradinho aqui, eu, pelo menos aqui onde eu moro, nas sacarias, nos supermercados, eles não têm esse cuidado. E quem acostumar a comprar e ter um pano de prato com esse tipo de acabamento que é simples, vai procurar você, tá? Então é assim, se você quiser aprender a fazer esse tipo de bainha bem estreitinha, própria para o acabamento perfeito do pano de prato, se você quiser aprender a fazer esse barradinho aqui, já tem aqui no nosso canal, já tem uma aula, que é a aula de 3 dicas de acabamento para pano de prato. Nessa aula você vai aprender a fazer essa bainha, esse acabamento aqui do barrado secundário e de quebra ainda leva uma técnica para customizar o tecido do pano de prato, tá? Eu vou deixar o link dessa aula aqui embaixo na descrição do vídeo, vai logo abaixo do link do molde e vai aparecer um cardzinho aqui em cima, é só você clicar que já vai direto para a aula. Conhecimento é poder, tá? E esse é um conhecimento gratuito, gente. Então, assiste o vídeo, depois volta no link, clica nele e assiste a aula. Isso feito, vamos fazer agora o nosso barrado, o material para fazer esse nosso barrado principal, tá? Para fazer esse nosso barrado principal, nós vamos precisar de 2 tecidos, ó, 2 tecidinhos. Um tecido, esse tecido aqui tem 6 centímetros assim, e ele no assim, ele tem
3 centímetros a mais que a largura do pano de prato, porque eu quero que sobre 1,5 centímetro para fazer o acabamento, tá? E um outro tecido que combine, ó, que no assim vai ter 5 centímetros e no assim vai ser do mesmo tamanho desse aqui. Estou utilizando o tecido de tricoline. Você pode, nos barrados de pano de prato, utilizar qualquer tecido que não seja sintético. Por quê, Glácia? Gente, vai pela lógica. O pano de prato ele é feito com o objetivo de absorver a água, de secar a mão, de secar os utensílios da cozinha. Se ele é feito para absorver a água, não convém colocar nada nele que seja sintético, porque o sintético não absorve a água, beleza? Nós vamos utilizar também uma cianinha, tá? Cianinha, gente, é esse tipo de aviamento aqui. Em alguns lugares ele é conhecido, em algumas regiões do Brasil, ele é conhecido como grega, tá? Mas é essas ondinhas aqui. Do mesmo tamanho que o barrado, tá? Você vai botar assim em cima e cortar. Se você quiser cortar um pouquinho maior para que, caso aconteça alguma coisa, você consiga consertar, ok. Então, nós vamos lá para a máquina. O primeiro passo, nós vamos organizar o nosso barrado para depois colocar ele aqui. Mas, todo o tecido de pano de prato, ele tem todo o tecido, na verdade, ele tem uma região que é a orelha. Eu não sei se dá para vocês verem. A orelha é um acabamento para que o tecido, quando está lá na bobina, enrolado, esperando para ser comprado, ele não se desfie. Só que é uma região onde tem os nozinhos. No caso aqui do tecido para pano de prato, ele tem também uns buraquinhos. Esse lugar aqui é para conservar o tecido e proteger o tecido. Mas, na hora de fazer o acabamento, se ele fica aparecendo, fica feio. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar essa orelha, tá? Agora, nós vamos preparar o nosso barrado. É o seguinte, o nosso barrado ele vai vir assim, ó. Essa partezinha aqui vai ser a de cima, tá? E aqui eu quero que apareça uma pontinha. Eu quero que apareça só a pontinha da minha cianinha, tá? Então, eu vou fazer assim, eu vou pegar essa minha cianinha e vou pregar ela aqui, ó. Nesse tecido. Da seguinte forma, eu vou colocar ela aqui em cima, rente ao tecido, à beirada do tecido, e vou vir costurando aqui, ó. Eu vou vir costurando aqui, tá? Em cima da beiradinha dessa curvinha de baixo aqui. Sempre conservando a nossa cianinha na beirada do tecido. Então, gente, nós vamos começar a costurar aqui, tá? Ó, colocando a cianinha aqui. Ó, gente, eu não sei se dá para vocês verem, a costura foi feita aqui, ó, tá? Então, é o seguinte, essa parte aqui, ela vai vir frente com frente. E nós vamos fazer uma costura aqui. Só que essa costura tem que ser aqui, exatamente aqui em cima. Como que nós vamos fazer isso, então? Dessa forma aqui, ó. Nós vamos virar assim. Vamos colocar o tecido frente com frente aqui e vir costurando em cima da costura anterior, tá? Eu não sei se dá para vocês verem, mas aqui tem a linha da costura que foi feita. E nós vamos costurar exatamente em cima dela. Que aí nós vamos ter a certeza de estar costurando no lugar certo, tá?
retrocesso no início, retrocesso no final. Aí, ó, gente, nós vamos dobrar para cá. Ó, abrindo isso aqui. Aqui, ó, se você tiver um ferro, você vai passar a cianinha virada para cima, tá? Passa muito bem passadinho aqui. Eu vou lá no ferro, dar uma passada aqui. Essa parte aqui de cima, dessa região amarelinha, nós vamos dobrar e passar 1 centímetro e vincar, que é o acabamento do tecido. Ó, gente, tá? Fica assim. Esse é o nosso barrado. Essa parte aqui, essa parte aqui vai ficar embaixo e essa parte aqui, onde eu dobrei, ó, 1 centímetro, vai ser a parte de cima. Aí você vai pegar o seu tecido do pano de prato, ó, com o avesso para cima, o tecido do seu barrado também com o avesso para cima, e essa parte aqui encostadinha aqui do barrado. Desse jeitinho aqui, ó, gente. Lembra que nós cortamos 3 centímetros maior que a largura do pano de prato? Isso quer dizer o quê? Que do lado de fora vai ficar 1,5 centímetros. Você vai colocar aqui ele com 1,5 centímetros, sobrando de cada lado. E vai costurar um pezinho de máquina. Um pé de máquina já tem uma aula aqui no canal. Pé de máquina é uma unidade de margem de costura. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e vai aparecer um cardzinho aqui por cima da aula de 5 calcadores que eu utilizo na costura. Nessa aula eu falo tudo sobre pé de máquina e ensino como fazer, tá? É só clicar que vocês já vão direto para a aula. Retrocesso. Agora, isso feito, nós vamos virar para cá, tá? Para frente. Só que antes de passar e virar para frente, para facilitar o acabamento ficar perfeito, nós vamos passar essa costura aqui, ó, aberta. Passar ou vincar, tá? Essa costura aqui abertinha. Vai ficar de um lado o tecido do pano do barrado, do outro lado vai ficar o tecido do pano de prato e no meio a costura. Vinca direitinho, costura aberta, tá? Essa é a melhor forma de fazer esse acabamento para que fique tudo direitinho. Porque dessa forma, deixa eu virar assim que eu acho que vai dar para vocês visualizarem melhor. Dessa forma, abrindo a costura assim, abertinha, passando ou vincando, quando vocês virarem para lá, a costura vai estar no meio. Então, vai ser muito mais fácil vocês fazerem isso aqui, ó, sem aparecer a costura, tá? Aí o tecido branco não vai ficar aparecendo aqui desse lado. Nós vamos alfinetar. Aqui, essa sobra do tecido, nós vamos dobrar ela para dentro, tá? Isso nós vamos fazer dos dois lados. Aí, o que nós vamos fazer aqui, a próxima etapa? Nós vamos vir costurando a lateral, rebatendo essa costura aqui, ó. Aqui na outra lateral, aqui em cima. E aqui embaixo eu também vou rebatendo uma costura, tá? Pode fazer ou pode não fazer. Eu prefiro fazer quando tem emendas de tecido, para que quando a dona de casa lavar, essa parte aqui não dá diferença, tá? Então, eu vou vir aqui abaixo da cianinha, em cima desse tecido aqui de baixo, vim com uma costura. Na minha programação, eu vou fazer aqui e aqui um ponto decorativo. No restante, ponto reto normal, tá? Olha, gente, nós vamos virar o
tecido. Ó. Aí aqui eu vou abaixar o calcador e eu vou levantar a minha agulha. Por que eu levantei a minha agulha? Porque eu vou trocar de ponto. Sempre que você for trocar o ponto, trocar o ponto por um ponto decorativo, seja lá o que for, você tem que levantar a agulha, porque senão corre o risco de você entortar a sua agulha, de você quebrar a sua agulha, tá? E vai dar diferença no produto final do seu trabalho. Eu vou botar aqui um ponto decorativo. Não sei se dá para vocês verem. Ó, fiz o ponto decorativo em cima e embaixo, tá? Aí agora nós vamos colar aqui o nosso pet aplique com aquela imagem do molde, tá? Deixa eu colocar aqui. Nós vamos, ó, para centralizar o desenho, eu vou passar e vincar aqui o meio do pano de prato, tá? Para centralizar direitinho. Vou ter que fazer assim, tá, gente? Ó. Primeira coisa que nós vamos centralizar é o nosso pires, né? Aí eu vou fazer o quê? Vou dobrar ele também ao meio para centralizar. Ó, dobrei ele ao meio. Isso quer dizer que ele vai ficar aqui, ó, vinco com vinco, tá? Eu vou colocar ele aqui, ó, rente ao tecido amarelo, tá? Você pode fazer do jeitinho que você quiser. Como que eu vou colar? Se você trabalha com termocolante, beleza, você vai fazer com termocolante normal que você faz aí. Eu, desde a pandemia, eu costumo utilizar para esse trabalho a cola de tecido. Eu comecei utilizando na pandemia porque ficou em falta o papel termocolante e eu vi que para mim é muito melhor. Ela sela o tecido, cola direitinho, porque ela foi feita para isso. Tem o bico dosador, é mais barata que o papel termocolante, mais fácil de usar, mais fácil de encontrar no mercado. Então, para mim só tem vantagem, tá? Eu vou colocar aqui, espalhar bem direitinho. A mesma coisa eu vou fazer com todas as peças, gente. Melhor, né? Ó, tá bem seladinho o tecido, coladinho direitinho. Aqui eu vou colocar minhas letrinhas, tá? Escrito café. Aí eu vou fazer o quê, gente? Com a caneta que apaga com o calor do ferro. Se você não tem essa caneta, não tem problema. Pode utilizar um lápis, mas bem fraquinho. Eu vou fazer um risco aqui. Esse risco, gente, é só para que as letras não fiquem como se estivessem flutuando. Aí eu vou distribuir aqui direitinho, para que ela fique na altura. Vou colar da mesma forma que eu colei isso aqui, tá? Com a cola de tecido. Aqui, ó, gente. Aí tá prontinho. Aí o que nós vamos fazer agora? A próxima etapa é fazer um caseado em toda a volta. Vou fazer com linha preta, linha da agulha da máquina, eu vou utilizar a linha de bordar preta. Vou utilizar o ponto de caseado mesmo. Se vocês não têm um ponto de caseado, vocês podem utilizar o ponto zigue-zague. Se vocês não têm, se na máquina de vocês é só ponto reto, não tem problema. Vocês podem utilizar o ponto de pesponto em toda a volta, tá? Com uma cor que sobressaia, porque o tecido com a cola pano, o tecido já está selado, ele não vai desfiar. Se vocês quiserem saber mais sobre o ponto caseado, o ponto original caseado, já temos uma aula aqui no canal,
onde eu mostro qual é o ponto, porque às vezes vocês têm um ponto na máquina de vocês e não sabem qual é, tá? Eu mostrei como casear, tudo direitinho, tá explicado nesse vídeo. Vou deixar o link da aula de ponto casear aqui embaixo na descrição do vídeo. E vai aparecer um cardzinho aqui em cima. É só clicar, já vai direto para a aula. Aí vocês notaram que aqui no molde tem esse desenho aqui, né? Que é como se fosse a fumacinha se transformando em corações. Isso aqui, gente, vocês vão ter que desenhar à mão livre. Mas não tem muito mistério, não, tá? Então é assim. Com a caneta que apaga, eu vou vir aqui, ó, eu vou fazer uma fumacinha aqui subindo. E aqui é um coração, né? Então, eu vou fazer o coraçãozinho, a mão livre mesmo, e é um coração aberto, tá? Aqui do outro lado eu vou fazer outra, fumacinha subindo. Um coração. E aqui para lá eu vou fazer outro, menorzinho, tá? Pronto. Como se fosse a fumacinha. Aqui, o que você vai fazer? Ou você pode fazer uma costura com a linha preta mesmo, uma costura mão, ponto atrás, ou uma costura da sua máquina mesmo, em cima do risco, ou pegar uma tinta de tecido que você tem em casa e fazer o caminho. Eu vou utilizar a caneta Micron, quem acompanha aqui o canal já viu, já sabe. Essa daqui é uma caneta, a caneta Micron é uma caneta de nanquim. Tem várias cores, eu uso muita preta. É uma caneta nanquim que não é solúvel em água. O que isso quer dizer? Que ela, quando molhar o tecido, ela não vai manchar. Ela não vai sair o risco. O risco vai ficar permanente no tecido. E a ponta dela por ser nanquim, ela é precisa, tá? Agora, ó, vai ficar assim, gente. Agora eu vou lá na máquina fazer o caseado e voltamos já. Tá? Então, gente, está aqui prontinho. Olha como é que ele fica super bonitinho. A traseira limpinha. Ó. Pode ver a diferença de tamanho. Aqui, esse é o ponto caseado, tá? Esse é o ponto original caseado. Aqui está o número 5, aqui está no número 4, aqui está no número 3 e na letrinha eu fiz o número 2. Ó. Ó. Super bonitinho, fácil de fazer, fácil de vender. A minha sugestão de preço é R$15, tá? Esse é um barradinho de pano de prato de luxo para você receber sua visita. Faça, meus amores, façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender. Vale muito a pena. Qualquer coisa que você faz a mais agrega valor. Ó, a cianinha. Ó, que gracinha. O ponto. Esse modelo de pet aplique é muito bonitinho e fácil de fazer. Vocês podem utilizar ele assim na cortina da cozinha, no barrado de uma toalha, no pano de prato, no pano de copa, no batimão, no paninho que cobre fogão. Você pode fazer um conjunto, um kit de cozinha, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todas. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.